Olá, meus queridos, graça e paz. Tudo tranquilo? Nós acreditamos, obviamente, que o objeto da nossa pregação é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, é o texto bíblico e o seu conteúdo. Ele é o objeto da nossa pregação. Todavia, o veículo através do qual nós pregamos é a nossa fala. E algumas pessoas não dão importância ao veículo da pregação, que é a fala, no ato da pregação. E não se importam com a forma como as palavras são proferidas no púlpito. E hoje nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre dois problemas que muitos pregadores têm e que talvez não tenham se apercebido ainda. É a dislalia e os vícios de linguagem. Acompanhe a gente. Olá, meus queridos, tudo bem? Pastor Clóvis aqui, seja bem-vindo ao nosso canal. Você que já está conosco há algum tempo, eu agradeço o seu seguimento. E você que está chegando por aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo também. Já se inscreva no nosso canal. Se esse vídeo fizer alguma diferença para a sua vida e for abençoador para o seu ministério, saiba que eu já estou contando com a sua curtida e com o seu compartilhamento. E se de um modo geral você quiser fazer algum comentário, seja elogio, crítica, sugestões, pedidos, fique à vontade. Aqui você também tem voz. Muito bem, dislalia e vícios de linguagem. A dislalia, ela é, falando a grosso modo, um defeito na fala. É o ato de trocar o R pelo L, o L pelo R, ou omitir um desses dois em alguma palavra. E nós vamos dar alguns exemplos de algumas palavras que são palavras que estão na Bíblia, porque fazem parte da nossa língua, e mesmo que não estejam na Bíblia, nós as proferimos por diversas vezes durante a nossa pregação. Vamos apresentar algumas. A mais comum delas é problema. Eu sei, talvez alguém diga, o pastor Clóvis está exagerando um pouco. Eu sei. Alguém vai dizer que quando nós falamos problema, todo mundo entende que nós queremos dizer problema. Mas para o pregador é importante que ele entenda como algo de relevância pronunciar bem as palavras, pelo menos corretamente. Então, não é problema, é problema. Outra palavra é glória, não é glória ou glória. Glória a Deus, é glória a Deus. Está substituindo o L pelo R. O Salmo 109, versículo 23, por exemplo, usa o verbo declinar. É um verbo que, pronunciado corretamente, tem um significado bonito. Mas quando o pregador fala declinar, fica estranho, soa mal aos ouvidos de quem sabe a pronúncia correta. E isso aqui, meus irmãos, meus amigos, meus queridos, não é uma crítica pela crítica, é um alerta. Esses problemas de fala podem ser perfeitamente corrigidos. Existe um profissional chamado fonoaudiólogo. Segue o meu conselho e procure um fonoaudiólogo se por acaso você que é pregador tem esse problema de dislalia. Vale a pena. Aceitemos ou não, nós quando estamos pregando, tem sempre alguém com um olhar crítico, não apenas no conteúdo e na relevância do assunto que a gente está tratando na pregação, mas também com a forma através da qual nós expressamos as palavras no púlpito. De modo que é importantíssimo nós atentarmos para a pronúncia correta das palavras. E se essa pronúncia está sendo feita errada por conta de um defeito de fala, uma dificuldade que pode ser corrigida, vale a pena a gente corrigir. Mais um exemplo, Mateus 8, versículo de número 20, diz que Jesus não tem onde reclinar a cabeça. Reclinar com L e não com R. Se eu falar que Jesus não tem onde reclinar a cabeça, fica difícil, fica feio. A arte da pregação, ela carrega um percentual muito grande da arte da oratória. E na oratória, pronunciar corretamente as palavras é fundamental.
No Salmo 65, versículo de número 7, aparece o verbo aplacar, no sentido de parar. Imagina se eu for ler esse salmo e falar apracar. Fica esteticamente feio, depõe de forma negativa contra o pregador. Volto a lembrar, não é uma crítica pela crítica. E não levem nada para o lado pessoal, por favor. Esse vídeo tem a finalidade de oferecer apoio, oferecer ajuda com vistas ao aprimoramento da arte da pregação. E se tem uma área que precisa ser aprimorada, precisamos tratar dela. E nesse caso, são os defeitos de fala. E o que estamos tratando aqui é da dislalia, que pode ser corrigido com um acompanhamento fonoaudiólogo. Ok? Vamos agora falar sobre os vícios de linguagem. Algumas coisas que parecem dislalia não são. Nós mencionamos, por exemplo, a palavra problema, que muitas pessoas pronunciam problema porque estão habituadas a pronunciar. Esse é o vício de linguagem. Quando nós estamos na informalidade, no nosso dia a dia, pronunciando as palavras, nós não temos a preocupação de pronunciá-las corretamente. Por quê? Porque no conceito popular, todos aceitam que a palavra seja pronunciada incorretamente. E isso faz com que nós desenvolvamos os chamados vícios de linguagem. E problema pode ser um problema fonoaudiólogo ou um problema de vício de linguagem. Vamos atentar para eles. Um vício de linguagem que eu pessoalmente já vi é a pessoa, ao invés de pronunciar evangelho, pronuncia evangelho. Está errado. E este não é um caso de dislalia, é vício de linguagem. Outro vício de linguagem comum é quando a pessoa vai se referir a si e a outros que estão próximos, fala da seguinte forma: pela gente está tudo certo. Mas não é pela gente está tudo certo, é por nós está tudo certo. Esse é um vício de linguagem que pode ser evitado. Quando vai fazer a distinção entre um caminho e outro, alguns, ao invés de falarem por este caminho ou por aquele caminho, fala por este caminho ou pelaquele caminho. Pelaquele não existe, é vício de linguagem. Pronunciar desta forma no púlpito depõe negativamente contra a imagem do pregador. Talvez algumas pessoas não achem isso relevante, mas é relevante. O pregador precisa ter o máximo conhecimento possível da sua própria língua, porque ao pronunciar palavras na língua portuguesa no púlpito, ele incorre no risco de ter no auditório pessoas cultas e que podem ficar desconfortáveis, têm um senso crítico muito apurado com relação à língua portuguesa e podem achar, poxa vida, que pena, um pregador falando tão erradamente. Me perdoe se você acha que isso não é importante, mas é importante. Atente para a pronúncia correta das palavras e evite os vícios de linguagem. Policie-se e assim consiga melhorar a sua performance no púlpito no que se refere à pronúncia de palavras na sua própria língua que poderiam ser pronunciadas de forma correta. Muito bem, pessoal. Essas são apenas algumas das palavras que estão relacionadas à dislalia, que é um defeito de fala que pode ser corrigido, e também algumas das muitas palavras que são pronunciadas incorretamente no púlpito por conta do vício de linguagem que é desenvolvido ao longo da vida do pregador. Assim sendo, a responsabilidade, seja em relação à dislalia ou aos vícios de linguagem, é sua como pregador. Procure corrigir, procure melhorar, ok? Imagina, você tem um conteúdo fantástico, você fez um bom trabalho de pesquisa, exegese, hermenêutica, trabalhou, organizou o seu sermão de forma bonita no que se refere à homilética e na hora de pronunciar as palavras às vezes soam sem sentido para quem está ouvindo, por conta desses erros. Espero que tenha abençoado sua vida este vídeo e aqui eu me despeço. Que a bênção do Senhor seja sobre tua vida, tua casa, tua igreja e o ministério que Ele colocou sob seus cuidados. Um grande abraço, graça e paz, fique com o meu ósculo santo e até o próximo vídeo.